Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. Hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Salmos 31, versículo 19, que fala assim: O quão grandes é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste aqueles que em ti confiam. Presença dos filhos dos homens. Então, assim, na presença dos filhos dos homens. Então, assim, ó, aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens, ou seja, na presença de todo mundo, né? Deus, ele quer que a gente afirme que a gente tem fé nele, que a gente serve a esse Deus na frente das pessoas. Eu lembrei quando Jesus falou, né? Que se você me negares, né? Na frente dos homens, eu te negarei na frente do Pai. Então, olha que sério, se a gente negar Jesus na frente dos homens, dizer assim, não quero saber de Jesus, eu não conheço Jesus. Se a gente não quiser saber dele, o negar, né? É tipo isso, óbvio. E Jesus nos negará na frente do Pai. Então, quando a gente estiver lá, né, vendo o que vai acontecer, porque o Senhor falou, foi assim no mundo antigo de Noé e vai ser assim nesse mundo. Quando o Senhor voltar, ele vai nos julgar, né? O Senhor é quem vai nos julgar no tempo, né? Certo, que Deus ele concedeu. E a gente negar ele aqui na terra, ele vai nos negar na frente do Pai. Vai dizer assim, eu não conheço vocês, afastem-se de mim, né? E vai pro fogo eterno. O Senhor Jesus mesmo falou isso em parábolas, falou isso pregando, né? Quando ele veio a esse mundo, tem tudo lá, né? Na história que conta sobre a vida de Jesus, sobre Jesus. O mundo hoje quer fazer com que a gente desista de procurar Deus. O mundo hoje quer que a gente siga outras religiões, se não Deus, quer que a gente siga ou não acredite em nada. Mas o que eu vejo no mundo de hoje é como realmente fosse Sodoma e Gomorra, sabe? É como o mundo hoje está diferente, o mundo hoje está perverso, está diferente de um grau assim extremo mesmo. E aqui no Brasil, eu acho que as autoridades aqui desse país, independente de quem esteja no governo, porque quem deve governar, né, um país, creio eu, que devem ser pessoas que tenham capacidade, tanto intelectual como física também, que sejam pessoas que tenham uma condição financeira, sabe, boa também, porque isso faz com que não venha uma pessoa tão miserável que queira roubar o país todo, ou que com essa mente miserável, né, também. Então, eu acho que quem deveria governar o nosso país deveriam ser pessoas bem estruturadas, sabe? Tanto financeiramente, como intelectualmente, como fisicamente também. A gente tá aí com um governo isso pode até soar preconceituoso, pode, mas é a verdade, sabe? Nosso país está entregue a nada, né? A uma desolação total. Então, que pena que tá assim, né? E foi assim, não só nesse governo, no outro também foi assim, né? Então, tem que ter uma mente diferente ali para fazer o nosso país crescer, né? Para pensar diferente. Uma pessoa honesta e correta, né? Que hoje em dia tá muito difícil acontecer. Então, o que eu vejo hoje é que estão emburrecendo as pessoas, os jovens principalmente. A gente vê por aí que muitos jovens que está se formando, principalmente em escolas públicas, eu não digo nem escola particular, não,
porque na escola particular não tem essa doutrina, né? E às vezes querem colocar, né, essas doutrinas assim erradas, né? Mas escola pública, né, que eles colocam muita doutrina errada, que não estão nem aí. Eu estudei toda a minha vida em escola pública, então eu sei como é. Tipo, eu sei como é antes e hoje em dia, pelo que eu vejo relatos, né, de pessoas que ainda continuam estudando, e tá muito pior do que no tempo que eu estudava. O celular também, hoje em dia ninguém quer saber de estudar, só quer saber de TikTok, de fazer dancinha no TikTok e de arrumar alguém pra namorar, pra ter aqueles namoros, que não é nem namoro, nem pra se reproduzir, pra ser igual animal, né? Então é como falou, né, na palavra no livro do Apocalipse, é como se a mente dele tivesse cauterizada, e realmente é como se a mente das pessoas tivessem cauterizadas, como se elas não pensassem, né? O que eu vejo hoje em dia é isso. E nem todo lugar nos cabe. A gente como crente, independente se está frequentando a igreja ou não, nem todo lugar nos cabe. Nem todo, por exemplo, aqui na minha cidade, isso foi algo que Deus falou comigo essa semana também. Não é porque tá tudo... Hoje em dia a gente vai para festas, independente se é festa de rua, assim, que a cidade organiza, ou até festas mesmo. Mas o que dá é que não presta, sabe? Ali você vê realmente, de fato, que o mundo tá descambando pra algo tão ruim e tão perverso. Então é essa a palavra de hoje. Que a gente, às vezes nos falta fé, nos falta, às vezes nos falta ânimo, né? Porque quando o nosso olho, a gente é muito, infelizmente, a gente é muito assim. O ser humano, ele é assim, ele é muito de ver pra crer, né? É igual Tomé. Quando a gente vê algo, a gente descrê do outro lado, mas algo que eu peço sempre a Deus é que a gente coloque nos nossos corações uma fé como a do grão de mostarda, né? Que possa florescer e possa virar uma grande fé, né, nos nossos corações. Então é isso. O mundo que está todo contaminado, até as igrejas também estão sendo contaminadas por falsas doutrinas. Igreja não tem que permitir homossexualismo, não. E tem igreja que permite, mas ele ainda não é membro, eu deixo ele visitar, frequentar. Eu já vi igreja assim, tem uma igreja, eu vou até dizer aqui, que eu não vou dizer não, mas era uma igreja que eu assistia pelo YouTube, né, e é lá da banda do Ceará. Então, essa igreja permitiu, o pastor dizia, eu não tenho preconceito, pode vir assistir meu culto, não vou impedir. Tá, beleza, você não vai impedir ele de frequentar seu culto, não vai, porque a palavra de Deus é para todo mundo escutar. Mas se a pessoa vai para o culto e não quer mudar, essa pessoa não quer receber a palavra verdadeira, essa pessoa não recebe a palavra verdadeiramente. Essa pessoa está fazendo com que os visitantes e os próprios membros achem que o pastor permite o homossexualismo ali dentro, entendeu? Então, você já vê isso, puxa vida, então já tem alguma coisa errada aí. Então, não é o que Jesus prega. Deus, ele não permite o homossexualismo. Tem Deuteronômios 22, versículo 5, quando o Senhor foi lá e disse, homem não se deite com outro homem, o homem não veste a roupa de mulher, nem mulher veste a roupa de homem. Então hoje em dia a gente vê o mundo descambando para coisas piores do que o homossexualismo, para o normal ser homossexuais e o anormal ser hétero. Hoje em dia você vai para as festas e você vê mais homossexualismo do que gente hétero, né, do que gente normal. Hoje em dia tá na moda assim, eu sou o que eu acho que eu sou. E não, você não é o que você acha que você é. Se for assim, se eu achar que eu sou rica, quer dizer que eu vou ser rica. Eu sendo uma pobre, sem nenhum real no bolso. Se eu achar que eu sou índia, então eu vou ser índia. Porque eu acho na minha mente que eu sou índia. Então, o que eles querem empurrar pra gente hoje de goela abaixo é isso. E a sociedade fica aceitando, fica achando bonito. Não abre a boca para dizer não, discordo. A gente tem liberdade de expressão, a gente pode falar, a gente pode dizer eu não concordo, eu não aceito. Uma coisa é você discriminar,
xingar o outro. Outra coisa é você ficar calado, porque quando a gente fica calado é aquele negócio. Quem cala consente. Eu acho que o povo brasileiro, ele é muito aguenta muita porrada, sabe? Então, que a gente pare com isso, pelo menos que a gente saiba se expressar, né? Que a gente saiba falar, dizer, não, eu não concordo, eu não aceito por conta disso, porque isso é errado. Porque aí você desmascara, né? Quem fala o que é errado. O povo brasileiro elege senadores, elege deputados e não tá nem aí pra quem são eles. Até um tempo atrás eu não sabia nem quem eram os senadores do meu estado. Eu fui saber agora, e tem uma que nem mais senadora é prefeita agora e tá nem aí. E quem assumiu, obviamente, o mandato dela foi o suplente dela, né? Estão querendo criar uma lei que vai onerar ainda mais o país, que vai criar mais cargos de senadores, né? Porque eu não entendo porque deve ter mais senadores, porque isso é errado. Mas como são eles que fazem as leis, para que essa lei não seja feita, o povo tem lá e tem que falar, eu não concordo com essa lei. Então, para que cada estado ter mais do que 3 senadores? Já basta deputado, que tem mais de... Só em São Paulo tem 77 deputados, né? Então, assim, eu creio que tem mais de 100 deputados, tem muito mais, tem inúmeros, fora deputados estaduais, deputados federais. Só que senadores, cada estado tem 3 senadores, fora 2 suplentes. Então, ainda além deles onerarem, darem salário aos senadores, dão salários aos suplentes também, porque suplente também recebe salário, por incrível que pareça. Então, assim, então tem muita coisa errada no nosso país. O nosso país, ele não é um país cristão, não. Como a maioria do povo abre a boca para dizer, não é e nunca foi um país verdadeiramente cristão. Porque quem crê em Cristo, quem segue a lei, né, de Deus, não vive assim não. Desse jeito não. Que o mundo tá hoje não. Então por isso que às vezes nos falta fé, né? A gente olha assim, a gente vê, puxa, por que isso tá acontecendo, né? Mas é aquele negócio, né? Deus, ele nos dá sempre a oportunidade, a chance de escolher, né? Tem sempre 2 caminhos, tem o bem e o mal. Então, ou a gente escolhe ser uma pessoa boa, fazer o que presta nesse mundo, ou a gente escolhe ser alguém ruim. Então, isso depende muito da gente, e o mundo hoje empurra a gente para que a gente faça o mal, né? Para que a gente vá para um caminho errado. Então, que a gente tenha forças, que Deus nos dê forças para que a gente possa fazer o que é certo, né? E não caia, né? Nisso. Então é isso a palavra de hoje. Até amanhã, se assim Deus permitir. Vamos orar, né? Agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, cuida de nós, dá-nos sabedoria, dá-nos a tua presença. Que a gente não se afaste de ti, meu Deus, não se afaste dos teus cuidados. Que a gente sempre procure e te busque. Fazer o que é o certo, fazer o que é correto, junto a ti, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente, até amanhã, se Deus quiser e permitir.